Vamos seguir aqui e trazer mais informações agora desembarcando no nosso Brasil. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou prender novamente o homem que quebrou o relógio de Dom João VI nos atos do 8 de janeiro. Vamos entender por quê? Conta pra gente, Janaína Cabelo. Pois é, olha só, Evandro, o ministro Alexandre de Moraes, primeiro que ele diz o seguinte, que esse homem, ele não cumpriu a fração necessária para receber essa concessão aí para o regime semiaberto, né, a progressão da pena. Lembrando que ele recebeu ali, ele foi condenado a 17 anos de prisão, né, por 5 crimes, entre esses crimes, os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que são crimes graves. E aí o ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, olha, no caso de crimes graves, só pode receber a progressão ali para regime semiaberto depois de cumprido 25% da pena. E no caso dele, ele ficou 2 anos e 4 meses, Evandro, preso. Foram 16% aí do total da pena, 17 anos. O nome dele é o Antônio Cláudio Alves Ferreira, né? E a segunda questão que o ministro frisa nessa decisão, destaca, é com relação ao juiz que deu essa liberdade ali, né, que deu essa progressão para o semiaberto para ele, porque ele entendeu, o juiz, na decisão, que sim, ele já cumpriu o tempo necessário ali da pena. Só que o ministro, ele diz o seguinte, que o juiz, o nome dele é o Lourenço Migliori Fonseca Ribeiro, ele é da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, e ele diz que ele não tinha competência para decidir sobre os condenados no 8 de janeiro, que quem tem essa competência é apenas o Supremo Tribunal Federal, que a competência dele como juiz de primeira instância seria apenas emitir um atestado de pena. Então, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a conduta desse juiz seja investigada, porque, segundo o ministro, ele tomou essa decisão em contrariedade à lei. Lembrando, esse homem, ele foi solto na quarta-feira, anteontem, lá em Uberlândia, onde ele estava preso, e ele foi solto sem tornozeleira eletrônica, viu? Ele deveria usar tornozeleira eletrônica, mas esse juiz, nessa decisão para o regime semiaberto, ele disse que não há atualmente disponível ali tornozeleira eletrônica no estado de Minas Gerais. E que esse homem ele não poderia ser prejudicado porque não há tornozeleira, já que já tinha cumprido ali, segundo o juiz, o tempo mínimo para ele poder ir para o regime semiaberto. Então, soltou ele, mas em contradição, a Secretaria de Justiça de Minas Gerais negou que a falta aí de tornozeleira eletrônica, disse que tem à disposição no estado cerca de 4.000 equipamentos aí que sim, ele poderia ter saído com tornozeleira eletrônica. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Cabelo. Um ótimo trabalho para você. Muita reviravolta, hein, Gustavo Segré? Muita. Quando a gente observa essas imagens, essa pessoa deveria estar presa, sim. Eu acho que deveria estar presa. Não tem nenhum atenuante para alguém que quebra de uma forma tão desrespeitosa um patrimônio, nesse caso, patrimônio público. Claro que fica sempre a dúvida de como um relógio tão importante estava num lugar tão acessível e sem nenhum tipo de cuidado. E, curiosamente, esse relógio chegou a esse lugar 2 dias antes do dia 8 de janeiro. Aí você fala, por quê? Tinha tanta coisa, tantas recomendações da BIM que poderia ter problema e colocaram um relógio aí sem nenhum tipo de cuidado 2 dias antes do dia 8 de janeiro. Chama atenção, mas é mais uma dos episódios de coisas que não tem muita explicação no que aconteceu esse dia. A regressão, e eu não sou jurista, mas pelo que eu me informei ali, sempre se dá com 1/6 da pena. E nesse caso, atribuído a 1/6 da pena, provavelmente que o juiz de Minas Gerais colocou essa possibilidade de regime semiaberto. O juiz Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, indica que para esse tipo de delito são 25%, não aplicaria, mas sempre a gente tenta equacionar nessa isonomia judicial de por que uma moça que escreveu com batom perdeu mané está com tantas dificuldades e uma pessoa que quebrou um relógio de tanta importância para a República poderia ter saído. Não quer dizer isso que ele deveria estar preso. Estou me referindo a que talvez ela sim deveria estar com uma regressão mais fácil. O Fábio Piperno, Antônio Alves Ferreira deixou o presídio na última terça-feira. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes e fala que o juiz que determinou essa progressão de pena não teria competência para isso, porque ele pegou 17 anos de prisão e 1 ano e meio depois ele foi agora já
para o regime. Foi solto porque, segundo a Justiça de Minas Gerais, não tinha estrutura para mantê-lo com tornozeleira eletrônica, o que, segundo o ministro, também já configura um outro tropeço nessa decisão. Como é que você avalia a maneira como estão lidando com esse caso especificamente? Eu avalio que esse juiz ele tem muitas explicações a dar, porque inclusive quem revelou, quem informou que o estado de Minas Gerais tem 4.000 tornozeleiras é o próprio estado de Minas Gerais, a Justiça Mineira. Então ele está no mínimo mal informado mesmo, sendo juiz de uma cidade grande. A gente está falando, né, de uma das principais cidades lá do Triângulo Mineiro. Segunda coisa, o que o ministro Alexandre de Moraes argumentou na sua decisão é que um juiz de primeira instância ele tem que se limitar a cumprir determinações. Ele não tem competência para soltar o cara. No momento em que a defesa do cidadão julgar que chegou o momento de pleitear a sua liberação, o pedido tem que ser feito ao ministro Alexandre de Moraes, que pode até delegar alguma outra autoridade. Mas o caminho não é requerer isso a um juiz de primeira instância. Então, de fato, a ação do juiz, ela se torna bastante discutível. Fala, seu Zé Maria Trindade. Eu venho alertando aqui porque, na minha experiência de lidar com o Supremo, eu já me surpreendi algumas vezes, não é só de agora, né? E durante o mensalão, eu vi lá o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, sendo a VEP. Eu falava que a VEP do Supremo é Supremo. Então, isso já tem jurisprudência lá. Tá bom, o ministro relator, ele pode delegar a algumas decisões ao juiz da vara de execuções penais, mas pode retomar, que ele delega e ele pode retomar. E neste caso aí, é óbvio que o juiz sabia disso e quis confrontar. E ele tem o direito, ele tem a jurisdição dele, ele é juiz, né? Ele tem as competências. E tem aqui o Supremo Tribunal Federal também as competências de interferir e dizer não. E está tudo certo. Não tem que investigar o juiz, não tem que punir o juiz pelo seu ato. O ato de um juiz, uma sentença de um juiz, ela é independente, tem que ser independente. Ela pode ser revista, mas nunca contestada e criminalizada até, que é a tendência aí. Então, eu já esperava isso e venho alertando, falei aqui até sobre a condição de todos os condenados, né? Eles continuarão sob o jugo do Supremo até o cumprimento da pena. E existem lá pendências pesadas. Por exemplo, eu me lembro no mensalão, se não pagar as multas, não há progressão. Isso também é uma jurisprudência. É preciso pagar as multas, quer dizer, esse rapaz aí tem que pagar o estrago do relógio, tem que pagar o estrago que foi dividido, né, do Palácio do Planalto e assim por diante, senão não tem progressão de pena. Então, assim, continuo dizendo, todos vão sofrer muito isso aí, porque não vai ser fácil progredir, ter saidinha e essas coisas, porque os ministros do Supremo que vão continuar seguindo e sendo a vara de execuções penais. Eu acho estranho, porque a justiça é o seguinte, um prende, outro denuncia, que é o Ministério Público, outro julga, que é o juiz, e outro executa, que é a vara de execução penal. Quem prende não toma conta do preso nunca. Então, nesse caso aí, o Supremo não é de agora, o Supremo é vara de execuções penais também, depois da condenação. Chama atenção o processo de tomada de decisão desse juiz, né? Em primeiro lugar, de passar do limite aí do que era sua competência. O outro é assim, olha, não temos tornozeleira, o que foi desmentido aqui, como foi trazido pela reportagem. Mas ele fala, não temos tornozeleira, então vou soltar sem tornozeleira. Quando deveria ser assim, não tem tornozeleira, não posso soltar o preso, porque como é que eu vou controlar para onde ele está ou não, E é estranho porque a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais diz que tem o equipamento. Tem 4.000 ali à disposição. Então, primeiro, a informação não está correta. E segundo, que esse processo, essa cadeia aí de pensamento, de tomada de decisão é muito ruim, né? Tá bom, então não tem tornozeleira, solta sem.
sem. Uai, não tem tornozeleira, não tem como rastrear, então não solta, né? É esse que deveria ser visando o bem da sociedade. Agora, uma coisa que eu não discordo de maneira nenhuma que isso é crime, que isso deveria ser punido, mas eu, como cidadão, eu não fico satisfeito em ver esse cara na cadeia, simplesmente, porque eu fico imaginando, ele fica ali sendo pago com dinheiro público, se alimentando com base no dinheiro de pagador de imposto, tendo as despesas todas na conta da sociedade. Por que não põe esse cara, ele é mecânico, tem quantas ambulâncias, viaturas paradas nos pátios aí, aguardando manutenção? Eu fico pensando, tinha que pôr esse povo para trabalhar em alguma coisa que revertesse isso. Que, sei lá, que ele aprendesse o valor histórico, aprendesse o valor da sociedade, alguma coisa, não sei se eu estou sendo otimista demais aqui, mas é pensar justamente, tá bom, vai deixar ele dentro de uma cela, a nossa custa, as nossas custas, e vai sair pior ou igual do jeito que entrou. Ele vai ficar lá pensando no que fez, vai ficar só com remorso. Devia aprender uma coisa nova e contribuir para a sociedade de alguma maneira. Concorda, Piperno? Eu concordo sim, no caso dele é mecânico, poderia, por exemplo, trabalhar no reparo de ambulâncias, viaturas policiais e tal, e os dias trabalhados se reverterem em redução de pena. Ou não reverter, a pena dele é trabalhar também. O que foi, secretário? Eu estou pensando, Milei propôs que os presos trabalhassem para pagar o seu custo. É uma boa medida, mas impossível não tentar fazer comparações, né? A pessoa está presa, eu considero que aquele que depreda patrimônio público tem que pagar, isso é vandalismo, é um delito, mas aí fica outra dúvida, né? Um piloto de avião, 400 quilogramas de cocaína, está na casa. Surgiu também nas redes sociais, a partir dessa decisão, já que ele não tem tornozeleira, pega a tornozeleira da cabeleireira Débora e passa para ele. Então, muita gente está falando isso agora, até porque a Débora acabou virando também um símbolo. Um símbolo, né? E se a gente for considerar, né, Evandro, se eu puder fazer a comparação aqui, no dia seguinte, passaram uma VAP e tiraram o batom da estátua, né? Esse relógio, ele foi restaurado, mas a gente sabe muito bem que nunca volta a ser 100%. E agora o símbolo maior dele não foi nem o presente ali do Dom João VI. Agora o símbolo, a narrativa ao redor do relógio vai ser para sempre essa agressão gratuita que foi sofrida contra ele. E as pessoas vão até esquecer quem foi Dom João VI e por que isso foi presenteado. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, além de determinar que ele seja preso novamente, também pediu uma investigação contra o juiz que tomou esta decisão, justamente porque, segundo o ministro, ele não teria a possibilidade de tomar qualquer decisão ou atitude ou medida referente a este caso.